Foi? Agora dá meu espaço aí, que você sempre rouba meu espaço. Boa noite, galera. Boa noite. Eu sou Duio. E eu sou Epaminondas. Estamos gravando esse Epa. vídeo. Estamos gravando esse vídeo porque fizemos uma Twitchcam na quinta passada com o tema orgulho, o que devo pensar de mim mesmo. Só que infelizmente, devido à internet, à net, Literalmente. travou muito e mesmo a gravação não gravou direito. Não deu certo, enfim, não deu certo. Então nós decidimos gravar um vídeo com o mesmo tema e colocar no YouTube para todo mundo ter acesso ao que a gente tentou fazer semana passada. Pois é, olha como a gente ama vocês. Então, hoje eu e Epa vamos fazer um vídeo com o seguinte tema: orgulho. O que devo pensar sobre mim mesmo? Esse é o nosso tema esse é o tema desse vídeo. Yeah. Ok, é pra eu começar já? Pode começar. Beleza. Então, vou começar da mesma forma, sugerindo o sermão de um cara chamado Joel Bick. Como é que você tem acesso a esse sermão sobre orgulho? Você entra no site da Editora Fiel, e www.editorafiel.com.br, e você coloca lá Conferência Fiel 2008, o nome é Combate ao Orgulho, de Joel Bick. É bem legal, beleza? E agora, vamos começar então. Orgulho, galera. Orgulho. Como é que eu, um cristão, beleza? Agora eu tô tendo em consciência que eu tô falando com cristãos, não cristões, cristãos. Estou falando com cristãos. Como é que eu devo reagir a um elogio? Como é que eu recebo um elogio de forma que eu não fique todo me achando máximo e tudo mais? Até como é que eu devo elogiar? Como é que eu devo olhar para o orgulho sendo crente, né, sendo cristão? A gente reconhece que a gente tem algumas habilidades e tudo mais. A questão é como lidar com isso sem ser uma pessoa que é orgulhosa. Afinal de contas, o que eu devo pensar sobre mim mesmo? Beleza. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que orgulho é pecado e que nós devemos enxergar o orgulho dessa forma. Joel Bick, ele vai dizer que o orgulho busca destronar a Deus. O que eu quero dizer com destronar? Quero dizer que o orgulho busca tirar Deus do trono, destronar. E quem é que ele vai colocar no trono? Nada além de mim mesmo, nada além de você. O orgulho quer tirar Deus do trono e colocar você no lugar de Deus. E isso é muito mal. Em outras oportunidades nós falamos sobre idolatria, né? E nós sabemos agora que idolatria não se trata apenas de veneração a imagens, a estátuas, a quadros e tudo mais. Isso também é idolatria, mas não só isso. Mas se trata de colocar qualquer coisa no trono de Deus. Vamos colocar assim, posso colocar assim? Pode. Tá bom. Tudo que ocupa o trono de Deus é de certa forma idolatria. Tudo que ocupar o lugar de Deus, o lugar que Deus deveria ocupar em nossas vidas, é idolatria. Então, se o orgulho busca destronar a Deus, ele também é idolatria. Então, o orgulho está incluído aí em idolatria. E por ser pecado, galera, Deus odeia o orgulho. Simples assim. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir aí. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e eu os aborreço. Então, aborrecer a soberba, odiar, não gostar, ele odeia a soberba, odeia o orgulho, beleza? Onde você achar soberba aí, você pode colocar entre parênteses orgulho. 1 Pedro 5,5 vai dizer o seguinte, é isso mesmo, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Quando ele diz que Deus resiste ao soberbo, ele está dizendo que Deus se coloca em oposição ao soberbo. E eu não quero estar em oposição a Deus, eu não quero ter Deus em oposição a mim. Deus quer que sejamos pessoas humildes. Até humildes você pode pensar em humus. Sabe o que é humus, Duio? terra. Ou cocô de minhoca. Algo nesse sentido. Nós somos pó, tá ligado? Então, devemos olhar pra gente da forma como somos. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça
aos humildes. Então, Deus odeia o orgulho, porque o orgulho é pecado, beleza? E o fato de Deus odiar o orgulho é uma coisa boa, beleza? Vai lá. Alguns têm problema em dizer que Deus odeia alguma coisa, mas na realidade é um tanto simples. Para isso, eu até recomendo um cara chamado Paul Washer. Não existe neutralidade. Se Deus ama o que é bom, ele necessariamente odeia o que é mal, beleza? Então, Deus odeia o pecado, Deus odeia o mal, Deus odeia o orgulho. O problema é que o orgulho que Deus odeia, a nossa carne ama, né? E nós percebemos isso lá desde o começo. Gênesis 3, abre aí pra gente de novo, pra você ver como é que entrou esse negócio. Você acha que o orgulho é pouca coisa? A gente vai mostrar 2 episódios em que o orgulho esteve presente. Gênesis 3, de 1 a 5, você vai encontrar o episódio, Gênesis capítulo 3, versículo 1, versículo 5, em que a serpente está tentando a mulher. E o que é que ela oferece à mulher? O que é que ela oferece? Simplesmente o fato de comer o fruto e tudo mais? O que é que Deus disse? Se comeres o fruto, certamente morrerás. E a serpente diz, não, vocês não vão morrer. Na realidade, Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Ele é conhecedor do bem e do mal. É por isso que Ele não quer que vocês comam fruto. Nesse momento, pensa só, conhecedor do bem e do mal como Deus. Eu vou ser como Deus se eu comer o fruto? Então, vamos comer o fruto. A tentação é de realmente aquilo que Joel Bick chama que orgulho é, destronar Deus. Tira o Deus e coloca o homem. Parece uma atitude simples, né? Uma coisinha boba. Ela simplesmente foi lá e comeu o fruto. Não era motivo para tanta coisa assim, tanta desgraça por causa disso. Mas na verdade o que está por trás disso é uma pessoa que estava querendo tomar o lugar de Deus. É uma pessoa que não estava querendo de deixar de ser quem ela era, criação. Uma pessoa totalmente submissa a Deus e menor que Deus, para querer tomar o lugar de Deus, se exaltar, se colocar acima do que ela realmente era. Eva e Adão eram realmente. Por isso, eles pecaram, e por isso foi uma ação tão grave contra Deus, porque eles não simplesmente comeram o fruto. Eles comendo o fruto, estavam falando, eu quero ser igual a Deus, eu não estou satisfeito com o que Deus me deu, eu quero mais. É verdade. Galera, isso é muito sério. Então, analisando a queda da humanidade, lá o pecado de Adão, você vai achar o orgulho lá. É sério. E agora, se nós entendemos esses próximos 2 textos como sendo, se referindo à queda de Lúcifer, se tornando Satanás, então nós também vamos ver que o orgulho estava aqui também. Quer ver? Ezequiel capítulo 28. São mais versículos, eu vou ler apenas um de 28. O versículo 17 diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. A ideia de elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, já era bonito, pensou muito acerca de si mesmo, e então aí você já percebe orgulho, pensou acerca de si mais do que deve. E Isaías 13, eu vou ler é 14. Isaías 14, eu vou ler do versículo 13 em diante. Aqui. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, se você coloca esse texto como realmente sendo aí falando sobre Lúcifer, o que acontece? Lúcifer era um anjo, e era um anjo muito formoso, com aí poderes grandes e tudo mais, e isso acabou corrompendo, e ele, até que se achou iniquidade nele, né, de dentro para fora, e ele pensou acerca de si mais do que devia, e quis ser semelhante ao Altíssimo, quis ocupar o trono de Deus, e aí deu no que deu. Ok? Então, o orgulho estava presente nessas 2 situações. É algo realmente muito grave. O orgulho é inimigo de Deus e, portanto, deve ser o nosso inimigo também. Nós devemos guerrear, lutar muito contra o orgulho. Então, galera, orgulho, a gente pode definir orgulho como querer pensar acerca de si mesmo mais do que lhe convém.
Orgulho é quando você quer se colocar numa posição que você não deve ocupar, quando você quer tomar um lugar que não é seu. Então a gente precisa definir agora qual é o nosso lugar, para a gente ver até quais são as nossas atitudes que a gente está deixando de estar no nosso lugar, querendo mais do que a gente deve querer. Então, nesse momento, quero definir com vocês o que é o homem e qual é o lugar que ele deve ocupar. Isso daqui eu estou falando do homem em si, o homem sem Deus, o homem nele mesmo, a natureza do homem, o que o homem é em si. Não estou falando aqui. O cristão também tem esses aspectos na vida dele, mas a obra de Deus vai transformando isso. Mas o que o homem é em si, separado de Deus, é o seguinte: primeira coisa, Romanos 3, versículo 10 a 12, fala o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe qual que é a definição bíblica do homem? O homem não presta. Simplesmente isso. A ideia é que o homem, depois do pecado de Adão, a natureza humana foi corrompida totalmente. Dos pés à cabeça, o ser humano está totalmente depravado, está totalmente contaminado pelo pecado, de tal maneira que tudo que ele faz, e aqui, repito, estamos falando da pessoa sem Deus, tudo que ele faz sempre vai estar contaminado. E podemos falar que muitas atitudes, até quando a gente tem Deus, tudo que as pessoas fazem, por mais boas que as atitudes sejam, sempre está contaminada pelo pecado, sempre tem alguma motivação egoísta, sempre tem alguma coisa ruim por trás. Lá no fundinho você sabe. Porque, simples, o homem está contaminado por inteiro. Isso significa que tudo que ele fizer também vai estar contaminado por inteiro. Então, a primeira coisa que a gente pode falar que o homem é totalmente depravado. Essa é uma doutrina que a gente estuda bastante aqui, que é a ideia de que em si, nele mesmo, o homem não tem nada de bom. O lugar que o homem ocupa deve ser o lugar de maior humilhação, ele não... gente, se a gente tivesse o que nós merecíamos, eu não estava vivo, o Epa não estava vivo, nem você estava vivo. Nós não merecemos nenhum segundo do ar que a gente respira, de tão ruim que a gente é. Só o fato de nós estarmos respirando agora, só o fato de eu estar falando agora, isso é fruto da graça de Deus. É uma coisa que eu não mereço. O fato de eu ter uma escola para estudar, ou eu ter saúde, ou ter uma família, tudo que eu tenho na vida é fruto da graça de Deus. Porque se dependesse do que eu sou e do que eu mereço, eu não teria nada, exatamente nada disso. Então a definição de homem bíblica é o seguinte: o homem não tem valor algum em si mesmo. Ele em si, o coração do homem, a Bíblia fala isso, que o coração, em Jeremias 17, 8, deixa eu abrir lá. Jeremias 17, 9, fala o seguinte, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando a Bíblia fala de coração, ela está tratando do homem por inteiro. A ideia de coração na Bíblia está se referindo do que o homem é em si, da essência do homem, do mais profundo do ser do homem. É o centro existencial do homem. É o coração. A Bíblia fala que o que o coração do homem aquilo o homem vai ser. E a Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então a nossa condição como homem somos podres, não temos nada de bom para oferecer, o que temos de bom é fruto da graça de Deus, não é fruto da nossa bondade ou de alguma coisa que a gente merece. O homem em si mesmo é ruim e não merece nada. Então, a posição que a gente tem que ocupar é reconhecer que a gente não merece nada e que a gente não tem nada de bom para oferecer para ninguém. Em si mesmo, eu não sou bom em nada. É tudo fruto da graça de Deus e do amor dele para minha vida. Mas se dependesse de mim, já era. Então, a visão bíblica que temos do homem é a seguinte: o homem não vale nada, o homem não presta, o homem não merece nada. Ele é um ser totalmente depravado, merecedor de toda a ira de Deus e todo o castigo possível, porque ele é pecador. Beleza? Então, agora vamos passar para o seguinte. Definimos o que é orgulho, que é você querer ocupar um lugar que não é seu, ou pensar sobre si mesmo além do que convém. Deus odeia orgulho. Deus odeia orgulho. Porque é pecado. Isso. Definimos o que a gente deve pensar sobre nós mesmos, qual o lugar que nós devemos ocupar, que a gente deve pensar sobre nós mesmos que nós não valemos nada, que não merecemos nada e que
Nenhum lugar bom deve ser ocupado pela gente porque a gente não merece nada disso. Então agora a gente quer passar o seguinte, vamos fazer algumas perguntas aqui, porque esse negócio de orgulho é pecado, blá, 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 todo mundo sabe, né? Mas esse é um pecado que está muito arraigado nas nossas vidas e às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente nem percebe que ele existe. Então agora a gente quer dar aqui alguns sintomas, fazer algumas perguntas, uns exemplos, para que você possa pensar e refletir se você é uma pessoa orgulhosa ou não. Isso. Então vamos lá. E agora, galera, sinceridade, hein? Baixa O ego. O ego e também se avalie, na real, né? Como que fala? Faça uma avaliação. Examine-se a si mesmo e tente se achar aqui no que a gente vai dizer. Tá bom? E aí? Então a primeira coisa que eu quero falar. Todas as vezes que você menospreza alguém, isso revela o orgulho no seu coração. Muito simples. Se eu reconheço que eu não sou nada, automaticamente eu não vou me achar melhor do que ninguém. E por que eu menosprezo alguém? Porque eu me acho superior àquela pessoa, eu me acho mais popularzinho, mais legal, mais famosinho, mais inteligente, me acho melhor no futebol, qualquer coisa. Eu me acho melhor em qualquer coisa do que alguma pessoa e por isso eu menosprezo aquela pessoa. Então todas as vezes que lá na sua escola você zoa aquele seu amiguinho por qualquer coisa que ele fez ou por qualquer coisa alguma característica dele, isso é sintoma do seu orgulho. Você está simplesmente se achando melhor que aquela pessoa. Então todas as vezes que você menospreza alguém, isso está mostrando o seu coração orgulhoso. Ok. Mais uma coisa, esse daqui é sutil. A busca pelo elogio ou pelo louvor. Às vezes a gente quer fazer uma coisa legal, beleza? Tudo bem, ok. E quando a gente faz algo bom, realmente abençoa as pessoas, mas nós não nos contentamos com isso. Eu não me contento em simplesmente pregar a palavra de Deus. Eu quero ser elogiado depois que eu faço isso. Eu quero que os irmãos me cumprimentem na porta da igreja e falem: epa, hoje você pregou muito bem. Se eles não falarem isso, eu vou ficar extremamente chateado. Sabe por quê? Porque lá no fundo, se eu cavocar isso daqui, quando eu estava orando, Deus abençoa o sermão de domingo para que ele seja uma bênção. Talvez lá no fundinho estava mais ou menos assim, ó. Deus abençoa o sermão de domingo para que seja uma bênção, para que depois do culto as pessoas venham e me elogiem, me agradeçam e reconheçam que eu fiz um bom trabalho durante a semana. Então essa busca pelo louvor e pelo elogio, isso acontece muito, galera, em coisas pequenas, sabe? Se a gente não for reconhecido pelo que fez, a gente não fica feliz, mesmo que aquilo tenha ajudado de fato. Então tá aí, motivação é o que? É realmente glorificar a Deus e amar o próximo, ou é ser elogiado? De forma que se você não for elogiado, parece que o seu trabalho foi vão. Esse é um sintoma de orgulho. Ainda nessa busca pelo elogio, é só você pensar, quando você faz alguma coisa muito legal na frente das pessoas, e alguém te elogia, aquilo lá aquilo lá é o motivo da sua alegria, aquele elogio é o que te deixa satisfeito, feliz, nossa, alguém reconheceu. Ou, ao contrário, quando alguém não reconhece, quando você faz uma coisa mó legal na frente de todo mundo e ninguém fala nada, você olha e pensa, nossa, tô fazendo tanto e ninguém reconhece nada que eu tô fazendo. Eu já vi muito isso na igreja. Eu vou parar de trabalhar nisso daí porque a gente faz tanto e ninguém reconhece o que a gente faz, ninguém reconhece o nosso sacrifício. Isso é orgulho. Você está aqui buscando o reconhecimento dos homens. Você está querendo aparecer. Todas as vezes que você quer aparecer em qualquer coisa, e aí você pode incluir, se você é inteligente na escola, se você só tira 10. Você gosta de mostrar para todo mundo que você tirou 10? Orgulho. Se você é o popularzinho, você gosta de tá sempre por cima, você gosta de ser o engraçadão da turma, você gosta de aparecer. Isso é orgulho. Você está querendo tomar um lugar que não é seu. Quem tem que aparecer não é você. Até nesse negócio aí de achar que fez muito e tal, as pessoas não reconheceram, né? É até engraçado, porque a gente reconhece que tudo é graça de Deus, e não importa o quanto eu faça, eu nunca vou ser capaz de pagar por nada daquilo que Deus fez por mim. Sabe? Principalmente pensando no sacrifício de Cristo, eu nunca vou poder retribuir a Deus pelo que Ele fez. Nunca. Por mais que eu faça muita coisa boa, eu nunca vou poder pagar pelo sacrifício de Cristo. Isso é feio até, entendeu? Não se paga por algo que foi dado de graça. Então não tem essa, trabalhei demais na igreja, agora eu parei, ou ninguém me reconhece e tudo mais. Cara, trabalhar para Deus nunca é demais, nunca é demais.
Gratidão nunca é demais. Então a gente nunca vai chegar um momento que falar, pronto, já paguei. Tudo aquilo que Deus fez por mim já está pago, então parei. Beleza, outra situação que nos mostra que nosso coração é orgulhoso é o seguinte: todas as vezes que você murmura da vida, isso reflete isso reflete orgulho. Por quê? Simples. Se você está murmurando, você está dizendo intrinsecamente. Claro que a gente não pensa nisso, mas é isso que está por trás. Você está pensando o seguinte: nossa, olha a situação que eu estou, eu merecia estar numa situação melhor. É isso que está por trás da murmuração. Você fala, nossa, que vidinha sem vergonha que eu estou vivendo. Ou, nossa, olha o que aconteceu. Nossa, não acredito que aconteceu isso. Como é que Deus deixa acontecer isso? O que você está falando? Eu merecia estar numa situação melhor. Eu não merecia toda essa desgraça. Então, todas as vezes que nós murmuramos, e é por isso que o crente que reconhece o lugar dele e a condição que ele se encontra de totalmente pecador e só existe esperança para ele na graça de Deus, ele não murmura. Por isso que na Bíblia não aprova a murmuração, porque a murmuração você está falando, eu mereço algo melhor do que isso. Então, pense aí na sua vida e repare nas suas atitudes e como você tem levado as coisas, como você tem encarado as coisas ruins que acontecem. Você vive murmurando, reclamando e insatisfeito. Insatisfação revela também orgulho. Você queria algo melhor, você acha que você merece algo melhor. Então, essas coisinhas simples e tão sutis revelam o nosso coração desesperadamente corrupto, que Jeremias já predisse. Tá, mais uma. Essa daqui é para os que acham que são muito holy, sabe? Tipo, sou santinho e tal, não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Você está mais preocupado com a sua reputação de santinho. O que as pessoas pensam de mim? Será que elas estão me vendo como uma pessoa correta, santa, certinha e tudo mais? Essa preocupação é maior do que a preocupação em realmente buscar a santidade? Tá ligado? Por quê? Porque às vezes, diante das pessoas, você é o cara mais santinho do mundo. Mas lá no fundo, você sabe que você contigo mesmo, você não é tão santinho assim. E a sua busca pelo reconhecimento das pessoas, em ver você como uma pessoa santa, é maior do que a sua busca pela verdadeira santidade. Tá ligado? Então, toma cuidado. Se enxergue da forma como você é. A gente realmente deve buscar um bom testemunho, sabe? Mas isso também em momentos onde as pessoas não estão vendo, né? Não é ser santinho só quando as pessoas estão olhando, mas ser santo aos olhos de Deus, buscar a santidade aos olhos de Deus. Isso, claro, através da palavra e da oração. Quer ver uma coisa que eu já vi? É até engraçado. Os meninos que... Eu vou falar de menino porque é o que eu vi, é o que eu reparei. Menino é normal, assim, ó, na igreja... normal. Chega em acampamento, chega em programação que vai ter umas meninas de fora, umas meninas que ele não conhece, umas meninas interessantes. O menino vira um crente. Rapaz, é verdade. Parece que Jesus apareceu na frente dele, chamou ele pra santificação e ele vestiu a camisa com tudo. Aí todo mundo quer cantar e fazer uma solo na igreja, e todo mundo quer... quer dar testemunho, todo mundo quer compartilhar os pedidos de oração e orar junto, né? É legal, orar juntinho. Pensa aí. Todo mundo vira crente, fervoroso. Por que buscar a santidade de Deus? Pra aparecer ou pode ser também pra mim me sentir bem comigo, pra mim sentir que eu não tô tão em dívida com Deus. É orgulho também. Você sempre vai estar em dívida com Deus. Ou é realmente por amor a Deus e por amor ao que Cristo fez na cruz por você. Essa deve ser a nossa motivação ao buscar a santidade. Deixa eu falar todas as vezes que você não perdoa alguém, isso é sintoma de orgulho. E isso é um assunto tenso, porque as pessoas falam, nossa, eu não acredito que aquela pessoa fez isso comigo. Olha, não tem como eu perdoar depois de tudo que eu fiz por ela. Gente, todas as vezes que você não perdoa alguém, você está dizendo. Na verdade, você não está reconhecendo que você é tão podre quanto aquela pessoa. Você está se achando um pouquinho melhor que ela e no direito de não perdoá-la. Se você reconhecer que você não vale nada, que você é tão ruim quanto aquela pessoa e tão pecador quanto ela, não tem motivo de você não perdoá-la. Você vai olhar para ela e vai falar, eu entendo que, assim como você, eu também erro pra caramba, sou um pecador e... você errou, tá bom, eu te perdoo, bola pra frente,
tem tempo ruim não. Todas as vezes que nós não perdoamos alguém, você está se achando um pouquinho melhor que essa pessoa. Você se acha no direito de não perdoá-la, porque você não é tão ruim quanto ela. Então, todas as vezes que você não perdoa alguém, isso é sintoma de orgulho. Você está se achando um pouquinho melhor que ela. Yeah. Então, perdoa as pessoas, seja humilde, perdoa as pessoas. Reconheça que você é tão ruim quanto aquela pessoa e o que ela fez, você também tem a capacidade de fazer e muitas vezes você fez. Uma vez eu entrei no Facebook e... direto eu vejo no Facebook, recadinho lá. Como uma pessoa, depois de tanto tempo, pode fazer isso comigo? Ou, eu não acredito que... Como que é que eu vi? A gente tem que fazer mesmo, é por amor, porque as pessoas vivem nos traindo. Eu já vi um monte de coisa assim. Gente, a gente tem que reconhecer que a gente vive traindo as pessoas também. Deus faz tudo de bom pra gente, a gente vive traindo a Deus, vive ignorando o que Deus fez pela gente. Então não existe espaço na vida do crente para ele não perdoar ninguém. Ele tem que perdoar todo mundo, porque essa é a nossa condição e é um mandamento bíblico também, né? E não esquecendo que talvez, eu não sei, a gente acho que ainda vai conversar sobre isso, mas talvez perdão seja, se não o próximo, ou um dos temas a serem abordados aí pela TwitchCam. É um tema que muitos não se sentem muito confortáveis em discutir e conversar e tudo mais, mas galera, se tem alguém que não tinha a mínima obrigação de nos perdoar, é Deus. Ele perdoou porque ele quis nos amar, isso é graça, é misericórdia e tudo mais, porque a gente merecia o inferno. Então, ao exemplo de Cristo, ao exemplo de Deus, a gente também deve perdoar, né? A gente deve enxergar a nossa situação como pecador. Pode dar mais uma aqui? Manda brasa. Tá, ok. Essa daqui é outra. Vou juntar duas coisas aqui. Você sabe, alguém fez algo grande, alguém fez algo realmente que abençoou a igreja. Sei lá, a igreja estava meio mal, estava indo devagar e tal. E um cara lá começou uma vida com Deus e buscar a palavra e buscou a Deus de forma que ele viu que aquilo estava errado. E através dele, Deus trouxe um grande avivamento para a igreja. As pessoas voltaram a amar a Bíblia, voltaram a ter uma vida de oração, uma vida de fidelidade às escrituras, uma vida de evangelismo. E você, ao invés de ficar feliz com tudo isso, pela obra que Deus fez através da vida do seu companheiro, você sente inveja dele, porque você gostaria de ter feito essa grande obra, e você queria ter o seu nome reconhecido na história daquela igreja, porque o grande avivamento foi trazido através da vida do Epaminondas. Mas não foi através da vida do Dui, olha só que porcaria, podia ter sido eu, viu? E tal. Melhor, cara, você permite, melhor. Vai, continua, tô zoando. Percebi que você tá mais no centro da câmera, vai ser orgulhoso. Tô zoando. Mas enfim, agora não adianta com falta de humildade, pode voltar pro lugar. Quando as pessoas fazem grandes coisas e você, ao invés de ficar feliz, tá ligado? Porque ela conseguiu fazer algo, Deus fez algo bom através da vida dela, você sente inveja, sente ciúme, você queria estar naquele lugar, você gostaria de ser a pessoa, o instrumento usado para você ser elogiado depois. Então, quando você quiser fazer grandes coisas em nome de Deus e tal, pensa aí se você realmente está querendo fazer para a glória dele, por amor ao próximo, ou para ser reconhecido depois. É importante fazer a distinção entre ciúme e inveja. É importante não, mas eu vou fazer. Ciúme é você querer o que o outro tem. Então você olha pro cara que se deu bem lá na vida, sei lá, o engraçadão da sua classe lá, e você fala, nossa, eu queria ser popularzinho igual esse cara, ou eu queria ser tão inteligente quanto aquele cara, ou eu queria fazer isso, tocar violão que nem aquele cara toca. Isso é ciúmes. Inveja é quando você fica triste ou você não queria que a pessoa estivesse naquele lugar. Então a ideia não é que você queria ser igual a ela. A ideia é que você não queria que aquela pessoa estivesse naquele lugar. Então isso é inveja. Então você olha para aquela pessoa que conseguiu fazer uma coisa que você tanto tempo queria fazer. Aí você fica triste e fala, nossa, eu não queria que aquela pessoa tivesse conseguido fazer isso. Isso é inveja. E orgulho, fruto do pecado, se arrependam e se convertam a Deus. Quem fala? Outra coisa, espírito crítico exagerado. Você já viu aquele tipo de pessoa que se você sai com a camiseta roxa, a pessoa critica. Se você sai com a preta, ela critica. Se você sai com a branca, ela critica. Nada tá bom, nunca tá bom. A pessoa critica tudo que ela puder falar, tudo que ela puder achar de errinho, tudo que ela puder achar de falha, a pessoa vai lá e fala. Isso é orgulho. No sentido... eu vou falar mais. É o
seguinte, gente. A gente tem que ter, de certa forma, um espírito crítico. Isso é bíblico. A Bíblia fala que toda vez que você vê seu irmão errando em algum ponto, você tem que ir lá. A Bíblia fala que você vai arguí-lo entre ti e ele só. Você e ele, você vai repreendê-lo. Você vai falar, cara, você tá errando nesse ponto. E isso é nossa responsabilidade. Se você não faz isso, você tá pecando. A Bíblia manda a gente fazer isso. Então, se você vê algum irmão seu pecando, você tem que chegar nele e falar, cara, você tá errando nesse ponto, a Bíblia fala isso, e blá, 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 blá. Beleza, isso é bíblico. Só que eu não tô falando disso daí, desse negócio de querer ajudar o irmão. Aí que tá, a motivação aí do que a Bíblia fala é você querer ajudar o seu irmão a ser mais santo, a ser mais parecido com Cristo. Então a ideia é você ajudar seu irmão, por amor a ele, você vai repreendê-lo para que ele possa consertar o erro dele e ser uma pessoa melhor diante de Deus. O espírito crítico não. Ele visa criticar a pessoa pura e simplesmente por causa disso. Você quer falar? Quero também. Fala. Terminou, não, fala, depois eu falo mais também. Beleza. O espírito crítico exagerado, né? Vou dar um exemplo. Você não consegue achar que alguém faz um trabalho melhor que o seu. Você é crítico demais, tá ligado? O cara tá tocando... Por exemplo, eu toco guitarra. Eu realmente tenho dificuldade quando a igreja é cheia disso, né? O guitarrista, ele acha que ele é o centro das atenções. Então ele bota o volume alto e toca mal. E isso é feio. E eu sou crítico, tá ligado? Agora, é diferente eu chegar em qualquer lugar, criticar o guitarrista e achar, poxa, se eu estivesse no lugar dele, seria muito melhor, sabe? Então você não consegue olhar o resultado de alguém e achar que foi melhor que o seu. Você não consegue ler um texto que seu amigo escreveu e falar, poxa, ficou bacana, sabe? Sempre vai ter que ter um monte de erro lá pra você falar e tudo mais. Você vai caçar pelo em ovo, como falam, achar uma agulha no palheiro para você ter alguma coisa para você criticar. Por quê? Porque o trabalho do cara não pode ser melhor do que o meu, sabe? Isso é ser crítico demais, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado, revela orgulho. Então eu quero que você pense aí, criticar as pessoas, todos nós criticamos, ou criticar, pode não ser uma boa palavra, mas dar uns toques. Todo mundo dá uns toques nas pessoas e mostra alguns pontos que elas estão errando tudo. A minha pergunta é, por que você faz isso? A sua preocupação é ajudar essa pessoa a melhorar na conduta dela? Ou você está simplesmente criticando ou para diminuir o que a pessoa fez, ou para deixar a pessoa triste, ou para acabar com a pessoa? Qual é o seu intuito ao criticar? Pois é, o Dui passou a se vestir melhor depois que começou a morar comigo. Que antes... Ai, que tristeza, viu? Blasfêmia. Viu? Pode dar um gás aqui, porque senão a gente vai demorar muito. Só mais um, então. Não, um gás eu diria falar meio rápido dos que estão aqui. Deixa eu falar mais um, então. Tá. Todas as vezes que você... dificuldade em receber crítica, isso também revela orgulho. A pessoa chega a você e fala e você fica, não, mas é por causa disso, não, mas é por causa disso, não, mas aconteceu isso por causa disso. A pessoa dá desculpa pra tudo, já viu isso? Você não aceitar que você tá errado. Gente, nós somos humanos, coração corrupto, pecadores, por causa da queda, todos nós erramos muito em relação a tudo. Então, todas as vezes que nós não reconhecemos os nossos erros ou não aceitamos alguma crítica, isso também revela um coração orgulhoso que não se acha tão ruim quanto é. E você errou, não tem pra onde escapar. Não adianta inventar coisa pra inventar desculpa. Beleza. Agora, rapidinho. O ciúme ou inveja dos dons que outras pessoas têm. Convido vocês depois, anotem o texto Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8. Eu não vou ler agora, mas leia depois. Paulo vai falar acerca dos dons espirituais. Depois de ele dizer aí como é que eles foram salvos e tudo mais, ele vai dizer para que eles foram salvos e como é que o crente deve viver. Ele começa falando acerca aí da divisão do corpo, dos diferentes dons. Se você canta muito bem, se empenhe em fazer isso. Se você ensina bem, se empenhe em fazer isso, sabe? E aí vai, o lugar de desafinado não é no coral. Às vezes o desafinado podia estar ajudando a cuidar das crianças, ele não está ajudando porque ele quer cantar no coral, entendeu? Então a ideia é, você olha para os seus dons, reconhece aquilo que Deus te deu, reconhece aquilo que outras pessoas têm que você não tem, tá ligado? Muita coisa que o Dui faz, ele faz muito melhor do que eu. E vice-versa. Muitas coisas que o Epa faz, ele faz muito melhor que eu. Então, assim, gente, muitas coisas que vocês fazem muito melhor do que eu e vice-versa. Então, saber reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo e não ficar tendo inveja e ciúme dos dons de outra pessoa. Deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de você reconhecer o seu lugar na igreja ou na obra de Deus é uma coisa que dá muito problema porque
Normalmente, a gente vê muita pessoa que não tem o dom para fazer a coisa, Deus não dotou a pessoa com a capacidade para fazer certas coisas, e a pessoa fala: ah, não, mas o que importa é o coração. Deus olha a atitude, eu queria agradar a Deus. Tá bom, gente. Claro que realmente Deus não olha somente para as nossas ações, mas para o nosso coração também. Mas a questão é o seguinte: se você não sabe tocar violão, não adianta a melhor boa vontade do mundo, coração servo, querer agradar a Deus. Você não serve para tocar no louvor. Você não pode tocar no louvor, porque você não vai servir bem a Deus nesse cargo. A questão é o seguinte: na igreja, você tá lá para servir. Sabe como você serve a Deus na igreja? Servindo as outras pessoas. Então, se eu tô servindo a Deus, mas eu não tô servindo o meu próximo, na verdade eu não tô servindo a Deus. Eu tô sendo inútil na edificação da vida do meu próximo. Se a gente olhar 1 Coríntios 12, ele vai falar disso, que um serve para edificar o outro. O corpo é um braço ajudando a perna e vice-versa. Então, se você tá lá na igreja e você tem a melhor boa vontade do mundo para fazer alguma coisa, mas isso daí não ajuda ninguém, não edifica a vida de ninguém, isso não louva a Deus. Porque você está querendo tomar um lugar que não é seu, Deus não te dotou para servir nessa área. Então, procure a área que você é bom. Se você desenha bem, vá procurar alguma coisa com desenho na igreja. Se você canta bem, vá cantar no coral. Se você canta mal, não queira cantar no louvor. Se você não sabe tocar, não queira tocar. Procure o lugar onde você pode ser usado melhor por Deus e para ajudar a edificar a vida dos outros. E lembrando que, gente, não existe trabalho mais digno e menos digno. Não existe uma coisa... Existem coisas que aparecem mais e aparecem menos. Mas, diante de Deus, todos estão louvando a Deus e Deus vai cobrar de cada um segundo o dom que Ele deu para cada um. Pois é. Só uma observação também que eu reconheço que existem lugares pequenos onde a única pessoa que sabe tocar violão é uma pessoa que não sabe tocar violão tão bem, sabe? Mas ela sabe tocar ali uma música ou outra e tudo mais, eu reconheço que isso existe, beleza? E reconheço também que entre um guitarrista mediano que se coloca no lugar dele e um expert que não se coloca no lugar dele, eu prefiro o mediano, beleza? Desde que, é claro, o cara saiba se colocar no lugar dele. Para quem manja um pouquinho de música, é basicamente aquilo. Se você só sabe fazer escala pentatônica, fica nela, entendeu? Não fica tentando fazer mais do que você sabe, que você vai tocar feio. Então a ideia é se colocar no seu lugar, fazendo bonitinho aquilo que você sabe fazer. Se você sabe 3 acordes, a música que você vai tocar tem 3 acordes. Tá entendendo? A questão é que eu reconheço que existem lugares que têm uma estrutura um pouco menor e que exige, às vezes, que você que está aprendendo a tocar se dedique. E o meu encorajamento não é para que você pare porque você ainda não toque bem, mas é que você busque aperfeiçoar aquilo que Deus te deu para que você possa servi-lo melhor, para que a sua música chegue melhor ao ouvido das pessoas e também na parte espiritual, se dedicando mais a Deus para que o seu coração esteja sempre disposto a servi-lo. Então eu reconheço em questão de estrutura que às vezes é necessário uma coisa ou outra. Tá? E a última coisa é resistência à correção. Isso daqui é tenso, tá? Você sabe que está errado, beleza? A repreensão é justa, você sabe que merecia ser repreendido, e alguém vem e te repreende. Cara, mentir é feio. Mentir é pecado, tá ligado? E aí, epa, Peraí, vai falando. Tá. Calma. Acontece nas melhores famílias, nos melhores vídeos na internet. Não é o EPA não, é o Júlio. Então, tá um pouco ocupado a repreensão, quando é justa, ela deve ser aceita. Então você sabe que você fez errado, você sabe que mentir é errado, a pessoa vem, te repreende, e você faz o quê? Você simplesmente fica bravo, fica irritado e tudo mais, você não aceita a repreensão. Você sabe que você fez outra coisa, vamos ver. Você sabe que, de repente, ficar dando em cima das meninas que chegam na igreja e tal, você fala, pô, isso daí não é legal, entendeu? E alguém vem, chama a sua atenção e fala, cara, sabe... Vai com calma, não é assim que faz e tal, sei lá. Isso tá ficando feio, tá pegando mal. E você não aceita essa repreensão, mesmo sendo justa. E isso é um índice de que você é uma pessoa orgulhosa. Beleza? Falando sobre resistência e correção, para passar para o próximo ponto, vou citar algo que Charles Spurgeon fala. Spurgeon, mó legal, outro nome que eu incentivo vocês a pesquisarem sobre. Ele disse uma vez aos seus alunos: valorizem muito
um amigo de vocês que semanalmente os aperta justamente. Ele tá dizendo, tipo, valorize aquele cara que ele te coloca contra a parede. Em que sentido? Sei lá, você chega e fala, mano, domingo eu vou... deixa eu pensar em alguma coisa. Domingo eu vou chegar lá na frente e vou dar meu testemunho na igreja, tá ligado? Daí o cara chega e diz o seguinte, mas legal, legal. E por que você vai fazer isso? Porque eu quero. Tá? O cara começa a te fazer perguntas, você acha o cara chato. E de repente ele chega e pergunta, olha cara, isso é pra glória de Deus e tudo mais. E você acha que o cara tá sendo mala por fazer isso. Mas o cara que te coloca contra a parede nesse sentido, te aperta, ele tá te ajudando a de repente não pecar. Sabe? Por que você quer fazer um solo na igreja? Por que você quer fazer algo aí grande ou alguma outra coisa? Não sei. Mas valorize aquele que te repreende. O cara que quando você mente te corrige. Quando você vai aí enche a cara em algum lugar, o cara vem e te corrige. Valorize esse tipo de amigos. Os amigos que realmente querem a sua santidade. Melhor é um cara que vai chamar a sua atenção antes que você pise na jaca, do que o cara que vai falar alguma coisa para você só depois que você já pisou na jaca, já sentou no tomate, já fez toda a sujeira. Então, valorize esse tipo de amigos, tá bom? E eu vou pular a historinha aqui. Então, beleza. E, beleza, falamos um monte de orgulho, falamos dos sintomas, o que é orgulho, o que é o homem e os sintomas do orgulho. E agora é justo que a gente proponha algumas soluções para esse problema, né? Como se livrar, não diria totalmente, porque eu não sei se isso é possível nessa vida, mas como combater o orgulho e como lutar contra o orgulho. Agora que eu percebi, eu tô mais no centro da câmera. E logo, fala aí. Beleza. Primeira dica, então. Algumas dicas para vocês melhorarem, para nós melhorarmos. Uma coisa muito importante, galera. A gente falou tudo aquilo. Eu não sei se você se identificou com alguma coisa. Eu me identifiquei com todos, beleza? Em algum ponto eu falho em todos aqueles itens, em todos, beleza? Lá no fundo, se eu sondar meu coração, eu sei que eu já falhei, eu falho, com certeza eu vou falhar em todos aqueles itens. Eu posso dizer o mesmo. Então, não existe problema em você admitir aquilo que você é, tá ligado? E a primeira dica é essa. Se você quer lutar contra o orgulho e você quer se dar bem, em primeiro lugar, reconheça que você é uma pessoa com problemas com orgulho. Você quer fazer o tratamento contra essa doença? Reconheça que você está doente, beleza? Não tem por que começar um tratamento se você não reconhece que você está doente, tá ligado? E o pessoal vai tentar fazer um tratamento à força, não vai dar certo, então, mais fácil. Olhe para você e reconheça. Cara, eu tenho problema com orgulho. Precisamos buscar o conhecimento de Deus através da Bíblia e da oração. Esse é o segundo ponto. Gente, para você reconhecer quem você não existe nada melhor do que se colocar diante de Deus. Vendo o que Deus é e quão grande Deus é, automaticamente você vai reconhecer quão pequenininho você é e quão sujo você é. Calvino, nas Institutas, livro 1, ele fala que quanto mais o caminho para você conhecer o que você é você buscar o conhecimento, conhecer a Deus. Porque quanto mais perto você chegar do Deus que é onipotente, onipresente, santo, infinito, eterno, você vai se ver mais pequeno e mais sujo, mais pecador. Então a ideia é, quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai conseguir identificar esses sintomas do orgulho na sua vida. Então busque conhecer a Deus através da Bíblia e da oração. Isso. É como se, quanto mais você conhece a Deus, acho que Calvino mesmo diz isso, é como se você fosse chegando mais perto da luz. E se não for, acho que é Packer, em Conhecimento de Deus. Também é um livro muito bom. Quanto mais você chega perto da luz, mais você começa a enxergar que você tá sujo, tá ligado? Você tá sujinho. Então, quanto mais você conhece a Deus... Tá dando risada o quê? Tudo a ver, Packer e Calvino. Pode continuar. Calvino é mais antigo, mas Packer também é da hora. Mas quanto mais você chega perto da luz, do conhecimento de Deus, mais você enxerga o quanto você está sujo e o quanto você precisa se limpar. Então busque conhecer a Deus. Terceiro, precisamos reconhecer que Deus usa situações na nossa vida para tratar do nosso orgulho. Entende? Eu creio em um Deus soberano que controla todos os fatos, e eu creio que em determinados fatos ele realmente me mostra que eu não sou nada, sabe? Às vezes eu penso que eu fiz tanto e na realidade o trabalho não dá tanto resultado, eu sou levado a pensar, caramba, sem Deus eu realmente posso fazer o que for. Não dá,
Não dá. Eu posso falar as palavras mais bonitas do mundo, é Deus quem fala o coração das pessoas. Então, algumas situações nos levam a pensar nisso. A primeira situação, por exemplo, Jó. Jó, Deus tirou tudo de Jó e Jó no final reconheceu que só o conhecia de ouvir falar e agora os olhos dele ouvia. Né? A ideia de que Jó precisou passar por tudo que passou, Deus deu todos aqueles acontecimentos na vida de Jó, fez com que acontecesse, para que ordenou que acontecessem, para que Jó enxergasse aquilo que ele era diante de Deus. Paulo também, lá em Romanos, não, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ele vai dizer que Deus lhe colocou, foi enviado a ele um espinho na carne, para que ele não se essa palavra é difícil. Ensoberbecesse, para que ele não ficasse orgulhoso, não pensasse de si mais do que convinha. Então foi colocado o espinho na carne. E a conclusão dele é: tua graça me basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Deus às vezes coloca situações na sua vida para que você perceba que você, sem Ele, não é nada. E quando a gente está no fundo do poço, normalmente fala, o único lugar que só para olhar para cima. Então a gente reconhece que a gente não é nada e que Deus é alguma coisa, ou Deus é tudo, é a única coisa para que a gente consiga sair do poço, né? Então a ideia é que Deus usa as situações da vida para tratar do orgulho. Quarta dica que a gente dá, que nós damos, é o seguinte: pratique a humildade servindo aos outros. Gente, como você combate o orgulho, a Bíblia fala que você não tem que simplesmente, isso em relação a qualquer pecado, você não tem que simplesmente deixar de praticar alguma coisa errada, você tem que começar a praticar o contrário daquilo, para que aquilo ocupe o lugar do que está errado. Então a ideia é, se você é uma pessoa orgulhosa, você entendeu, né? Acho que entendi. Então a ideia é o seguinte: se você é uma pessoa orgulhosa que busca o reconhecimento dos outros, procure começar a fazer coisas que você sabe que ninguém vai nem perceber que você fez. Então pegue, deixa eu pensar uma situação legal. Sua mãe, amanhã, no almoço, fala pra sua mãe que você que vai lavar a louça pra ela, porque você quer lavar a louça por ela, você quer servir a sua mãe. Faça isso. Ninguém vai ficar sabendo que você lavou a louça da sua mãe, e você vai estar fazendo isso... Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Pegue as pessoas da sua igreja que ninguém visita, aquelas pessoas, sabe, que ou estão doentes, ou que são pessoas menosprezadas por causa do orgulho humano. Pegue essas pessoas, vá lá na casa dela, visitar elas, falar de Deus pra elas, leve um pouquinho do amor de Deus pra elas. E ninguém precisa ficar sabendo disso. Vá simplesmente fazendo. A gente tem que buscar alguma coisa em Deus, a gente tem que fazer as coisas por amor a Deus, não é nada pelas pessoas. Eu posso dar mais um exemplo disso. Pensa na pessoa da sua classe que aquela pessoa que fica de canto, que é menosprezada, que é o nerdzão lá que todo mundo zoa. Vá lá naquela pessoa e converse com ela. Dê um bom dia pra ela. Fala pra ela da sua vida. Pergunte da vida dela pra ela. Busque servir as outras pessoas e fazer coisas que você sabe que ninguém vai reconhecer, que ninguém nem vai ver que você fez. E também não conta pra ninguém. Isso vai te ajudar a combater o orgulho. Sim. A questão é que quanto mais a gente se coloca no lugar de servo, mais a gente vai perceber que é isso que a gente é, sabe? E quando a gente serve as outras pessoas, até a Bíblia diz que melhor é dar do que receber e tudo mais, você começa a achar satisfação nisso. E não em ser reconhecido, sabe? Mas estar fazendo bem para outra pessoa, a alegria do próximo passa a ser seu prazer também. Então isso é muito legal. E a próxima, realmente falando sobre exemplos de servo, é olhando o maior exemplo de servo que nós temos. Pense em Cristo, pode começar, tudo bem, desde sempre, Jesus é Deus, sempre foi Deus. Vá lá, por exemplo, no primeiro capítulo de João, você vai ver que Jesus é Deus, sempre foi Deus, sempre esteve com Deus. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Em Hebreus você vai ver que ele é maior que os anjos, maior que os sacerdotes, ele é maior que tudo. Em Colossenses você vai ver que ele é o autor de toda a criação. Ele é... Deixa eu colocar. Nele tudo subsiste. E outras palavras lá. O celular que não toca é o mesmo número? Não. Continua falando. Tá. Enfim, você vai perceber que Jesus é tudo, entendeu? Ele é o princípio, ele é o fim, ele é santo, santo, santo. Ele essencialmente é Deus, sabe?
supremo e tudo aquilo que Soberano. você vê que a Bíblia fala sobre Deus, Cristo é. E a Bíblia diz que Cristo esvaziou-se disso. Ele basicamente ele não se apegou a todas essas coisas, ele veio em forma de servo, viveu uma vida humilde, serviu as pessoas e o mais incrível de tudo é que ele morreu como ovelha muda, foi ao matadouro sem reclamar. Ele morreu por alguém podre como eu, entendeu? Eu que não merecia o ar que eu respiro, Cristo veio e morreu no meu lugar. Então não existe exemplo maior de humildade que esse. Se você começa a conhecer mais a Cristo e você pega isso como exemplo a ser seguido e realmente imita, é um imitador de Cristo, assim como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, você vai descobrir que ser servo é algo incrível, é fazer aquilo pelo qual Deus nos criou para fazer, servi-lo. Só mais uma coisa que é interessante, a questão de Jesus, ele pode ser comparado, sei lá, é um tipo de comparação que, não sei. Mas vamos supor, você tem um chefe que ele é extremamente rico, ele tem todo o dinheiro do mundo, ele é uma pessoa honesta e tudo mais, humilde, e ele é humilde, ele não se acha por causa disso. E você, o empregado mais humilde de todos, o que não tem tanto dinheiro assim, você acha que é alguma coisa. Sabe aquela ideia de que rico que se acha é feio? Então, pobre metido a rico é pior ainda. Então nós, diante de Deus, nós somos muito pobres, muito pobres. E se Deus, na pessoa de Cristo, se Cristo ele não achou motivo para se orgulhar, quem sou eu, servo, para querer se orgulhar de alguma coisa? Entendem? Então não façam papel de ridículos. Observe o exemplo de Cristo. Cristo, ele tinha todos. Se tem alguém que podia se achar qualquer coisa que ele queria de bom, era Cristo. E não seria orgulho da parte dele. Ele está simplesmente reconhecendo o que ele é. E mesmo ele sendo tudo o que ele é, ele escolheu assumir uma forma de servo. E claro que ao virar homem, Jesus não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Só que imagina um Deus criador do universo, glorioso, santo, 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 se submete a tomar forma de um corpo humano. Isso é uma humilhação. É o criador tomando forma de criatura. Por quê? E a humilhação não para por aí. Ele vai até o fim e morre na cruz pelas criaturas miseráveis, pecadoras, com um coração desesperadamente corrupto que nós somos. Esse é o maior exemplo que nós temos e é o exemplo que nós devemos seguir. Lembra que é tomando forma de criatura, tá? Porque ele não é criatura. Ele só toma uma forma. Tá, não... Fala o último ou você fala? Mais uma diquinha. Último. Diquinha, em homenagem ao EPA. O EPA tem mania de falar tudo no diminutivo. Galera de Tatuí, me defendam. O interior fala andaninho, correninho, chovendinho, bonitinho, legalzinho. É um monte de inho. Aqui eles me enchem o saco por causa disso. Tem a última dica. A última dica que nós damos para vocês, nossos amados ouvintes, tenha um parceiro de prestação de contas. Pegue um amigo, uma pessoa que é crente também, né? Que é bem seu amigo, sua amiga, e combine com ela, semanalmente, ou sei lá, vamos sentar e eu vou falar pra você como é que tá a minha vida, quais são as minhas dificuldades, onde eu tô errando, e eu vou prestar conta pra você e você vai prestar conta pra mim. A pessoa tem que ser observadora também, esse é o lance, né? Uma pessoa que não vai ter medo de olhar pra você e falar, cara, eu acho que aí você foi meio orgulhoso, você não devia ter agido dessa forma e tudo mais. Então tem que ser uma pessoa que vá prestar atenção naquilo que você faz. Aí não vai chegar no cara... Às vezes o cara até tem boa vontade, mas ele não tá afim de observar você, então não vai adiantar nada. É alguém que te observe, alguém que anote seus erros e vá falar contigo depois. Então é isso. Tem um parceiro de prestação de contas e isso ajuda muito, gente. Porque... você tem alguém lutando junto com você, orando junto com você, te ajudando. E Deus criou a igreja para ser assim. Deus fez as coisas e estabeleceu que assim fosse, um ajudando o outro. Isso é a igreja. Isso tratando de repreensão, esqueci de falar isso aquela hora, mas a repreensão ela deve ser feita com espírito de brandura e com humildade, por quê? Porque você, isso tá lá em Romanos também, você tome cuidado porque você pode estar caindo no mesmo erro, tá ligado? Você vai repreender e repreende de forma orgulhosa. Você vai repreender o cara porque ele for orgulhoso, você vai repreender de forma orgulhosa, tá ligado? Então toma cuidado na hora da repreensão também. Ela deve ser franca, ela deve ser humilde, ela deve visar o arrependimento do seu irmão e que ele seja mais parecido com Cristo. Então essas são dicas de como melhorar aí com questão ao orgulho.
E como conclusão, eu digo que Deus nos deu habilidades, sabe? Nos deu habilidades, nós devemos reconhecer isso. Se um dia alguém chegar para você e você sabe realmente que você fez um trabalho bem feito, a pessoa elogia, te fala, não, são seus olhos, não, é impressão sua, o trabalho não ficou tão bom assim, e você sabe que o trabalho ficou bom, também é uma falsa modéstia, você está sendo mentiroso, porque o trabalho foi bom, você sabe disso e você não reconhece. Agora, como receber um elogio e não ficar orgulhoso por causa disso? Reconhecendo de onde é que isso vem, cara. A gente reconheceu que o ser humano em si, ele não é nada. Ele é completamente depravado. Depravation, totalzation. É depravation. Então, tipo, sabe, humus, cocô da minhoca, nós viemos o pó e tudo mais. Nós não temos o que nos orgulhar. Então, se alguém vem e fala, cara, seu trabalho foi muito bom, parabéns. O que eu falo? Realmente, graças a Deus. Graças a Deus. E dá graças a Deus, porque é graça dele mesmo. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é bom, nós não vamos falar que não é, mas é graças a Deus. Reconheça a fonte dessa habilidade, que é Deus. Isso, a ideia é você simplesmente reconhecer que você em si mesmo não tem nada de bom e aquilo que você está fazendo bem feito é graças a Deus. Não é porque você é bom, mas é porque Deus te capacitou através da sua maravilhosa graça a fazer aquilo. Então, como eu devo lidar com as coisas boas que eu faço, com os elogios das pessoas, reconhecer. Primeiro você tem que, se for uma coisa boa, bem feita, legal, reconheça que isso foi bom, legal, bem feito. Mas reconheça também que a fonte disso, da onde saiu essa capacidade para fazer isso, é graças a Deus. Então, quando alguém chegar e você fala assim, cara, muito bom, parabéns, você fala, olha, foi bom mesmo, mas isso graças a Deus. Porque esse bem vem dele. Pois é, graças a Deus. E encerro esse pedaço falando, ou praticamente encerramos tudo, falamos pra caramba já. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Gente, tudo de bom veio por meio dele. Não vem por meio de nós, sabe? Então, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Beleza? Então, independente daquilo que nós façamos, reconheçamos que é graça de Deus e que se não fosse por ele, nós não seríamos capazes. Posso fazer mais um adendo? Gente, adendo. Todos, apesar de sermos crentes, alcançados por Cristo, enfim, todos nós temos, de certa forma, problemas com orgulho. E isso não é motivo pra gente desanimar totalmente, desistir da vida, pá. Se você assistiu esse vídeo e viu que você é orgulhoso e que você é ruim, reconheça também a graça de Cristo sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, apesar da gente ser podre do jeito que a gente é, e da gente frequentemente reconhecer o que Deus faz nas nossas vidas como nós que fizemos, como algo que nós fizemos, e roubar a glória de Deus e sermos orgulhosos, Cristo ainda morreu pelos seus, pelos escolhidos dele, e independente do que a gente faça, nada pode nos separar do amor de Cristo. Yeah. Então, esse é um pecado que nós temos que combater, mas saiba que se você é um escolhido de Deus, se você é um salvo mediante, pela fé, pela graça mediante a fé, isso não vai, de certa forma, de nenhuma forma, mexer na sua salvação ou te fazer menos crente, nada disso. A ideia é, combata o orgulho, combata mesmo, mas isso por amor a Deus, porque você quer agradar a Ele e sabe que isso é o certo a ser feito. Pois cara. E lembre-se, a graça de Cristo superabunda sobre todos os nossos pecados. Sim, como diz lá em 1 João, nós falamos isso para que de alguma forma vocês evitem de pecar. Mas se vocês pecarem, saibam que nós temos advogado junto ao Pai, e esse é justo, e é Jesus Cristo, e ele fez propiciação pelos nossos pecados, isso é, ele morreu no nosso lugar, ele levou o nosso pecado e nos tornou justos diante de Deus. E ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que o Dui falou. Oi? Está em 1 João. É isso que eu falei, 1 João. Falou 1 Pedro. Falei 1 Pedro? Foi mal. 1 João, tal como João na cabeça. 1 João, então, vá atrás da graça de Cristo, como diz, acho que Richard Baxter, e algo que nosso querido professor Alexandre Mendes, lá no Seminário Palavra da Vida, falava pra gente também, é que a cada olhada que você dá no seu pecado e reconhece o seu erro, olhe 10 vezes para a cruz de Cristo. E saiba que se você é salvo,
Se você foi salvo por Deus, ele pagou por esse pecado. Então é isso, gente. Tá, rapidinho. Agora, 3 perguntinhas que fizeram pra gente sobre orgulho na TwitchCam e devido ao problema da internet, nós não conseguimos responder direito. Então, a primeira pergunta, e eu mando essa pra Epa, é pecado os pais se orgulharem de seus filhos? Oh, meu filhinho, que bonitinho. Ai, como eu tenho orgulho de você e tal, não sei o que. A mamãe assiste a minha TwitchCam, ela fica orgulhosa de mim também. Eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo e tudo mais. E aí, é pecado mamãe ficar orgulhosa do filho? Vamos ver. Se ela não reconhece que o filho sem Deus não é nada, eu creio que sim. Essa capacidade não vem de mim, mas é graças a Deus. Então, quando a mãe fala, nossa, graças a Deus o meu filho tem sido um bom filho, graças a Deus ele tem feito boas coisas, porque eu reconheço que sem a graça de Deus nada seria como é. Eu tenho certeza que mamãe, ela sempre me ensinou isso, então sem Deus nada é possível, é só através dele que nós lutamos e vencemos. Então, graças a Deus, acho que isso não é problema, desde que você reconheça que isso veio de Deus. Agora, se você acha que seu filho em si tem a capacidade de fazer não, eu que criei, ele é assim porque eu que criei. Tem essa, né? Igualzinho, pai. Tal pai, tal filho, né? Perfeição, filho de perfeição. Então, se o pai é perfeito, logicamente ele vai fazer um bom trabalho e tudo mais. Então, isso é orgulho, tá bom? O fato não é só criação e tudo mais, é a graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, não daria certo, você não teria orgulho de nada, ou teria orgulho de tudo, né, porque é pecado, sem a graça de Deus já impede tudo, né? Tá. Algum personagem bíblico que foi muito orgulhoso? Na verdade, todos os pecados, de certa forma, nascem de algum tipo de orgulho. Então vamos voltar lá pro princípio. Eva, ao comer o fruto, e a gente já falou disso, ela foi uma pessoa orgulhosa, ela quis ser igual a Deus, ela quis tomar um lugar que não era dela. Uhum. Então, podemos falar que o pecado de Adão e Eva foi o orgulho, junto com o egoísmo, junto com um monte de coisa. Mas o orgulho. No fundo. O orgulho. Ela quis tomar um lugar que não era dela. Fazer um paralelo entre dois também, que é Saul e Davi. São dois reis e são duas histórias que terminaram bem diferentes. Então vai lá em Reis, acho que Reis tem na história. Samuel. Nossa. Samuel, a história de Saul, e você vai ver que tanto Saul quanto Davi pecaram. E eles foram confrontados pelo profeta. E quando o profeta chega diante de Saul e confronta o pecado de Saul, Saul até reconhece e tal, mas ele tenta de alguma forma se justificar, tenta ficar bem depois daquilo e tal. No fundo, ele quis se sair bem. E a mão de Deus pesou sobre ele, porque aquilo não foi um arrependimento. Agora, quando você vai olhar Davi, leia o Salmo 51, quando Natan confronta o pecado de Davi, Davi simplesmente se derrama aos pés de Deus, se derrama, ele reconhece tudo aquilo que ele é, ele reconhece que ele mereceria a punição de Deus, e se Deus o punisse, ele não estaria sendo injusto, mas ele apela para a graça de Deus, ele pede que Deus restitua a sua alegria e lhe perdoe. Então a ideia existe um personagem, aí é bem legal comprar. Claro que Davi também teve muitos momentos de orgulho, mas nesse sentido, né, ainda nesse salmo diz que Deus não rejeita espírito quebrantado e coração contrito. A ideia é que Davi mostrou um espírito quebrantado e um coração contrito diante de Deus. Isso é, ele se quebrou diante de Deus, ele reconheceu. Agora, Saul não. Saul, ele acabou demonstrando um coração duro e não arrependido. É legal que, se você ler o texto lá em Samuel, que narra as duas histórias, quando o profeta confrontou Saul, ele falou assim, eu pequei, mas sabe o que aconteceu? É porque aconteceu isso, eu temi o isso. povo. Eu fiquei com medo, aí que era para ele esperar o profeta para fazer a oferta dele. E aí o povo não lembro o que aconteceu, mas aí o povo apertou ele, e aí ele fez a oferta sem esperar o profeta. E aí ele jogou a culpa do povo. Mas eu errei, sabe? Mas é porque o povo me apertou, fiquei com medo, blá blá blá. Se você olhar o Saul, quando ele peca, o profeta confronta ele, e na Bíblia tá somente 2 palavras: eu pequei. Davi. Davi, quando o profeta confronta Davi.
o profeta falou, fez errado, pá. A resposta de Davi foi o seguinte: eu pequei, ponto final. Então isso revela um coração humilde, uma pessoa que peca e ela não arruma desculpa. Não, eu errei, ponto final. Eu pequei, reconheço meu pecado, e aí você vai lá pro Salmo para ver o que ele diz diante de Deus. Salmo 51, né? Salmo 51. Beleza, e outra pergunta que fizeram é que a Twitchcam tava travando pra caramba, então não deu pra pessoa ouvir. Foi a questão de como receber um elogio sem sentir orgulho. É aquilo que nós falamos, reconheça que isso é graça de Deus. Graças a Deus, sabe? E, gente, olha lá também na hora de você falar graças a Deus, se você não tá também preocupado com aquele negócio de aparência de santo, sabe? Essa também. Vai, me elogia. Nossa, Epa, você falou muito bem nesse vídeo, viu? Poxa. Graças a Deus, cara. Graças a Deus, porque você sabe, né? Eu reconheço que eu sou uma pessoa pecadora e tudo mais. Então, graças a Deus. Tem essa também. Muitas vezes a gente fala graças a Deus querendo passar a imagem de santo. Então, se preocupa com isso também. Gente, orgulho é um pecadinho muito sutil, que a gente tem que diariamente examinar as nossas intenções, o nosso coração, o porquê da gente estar fazendo o que a gente está fazendo. E diariamente combater isso, lutar contra isso e olhar para a graça de Cristo que superabunda sobre tudo isso. Apesar dos nossos pecados. É bonito isso, apesar da gente querer roubar o lugar de Deus. Todo dia, Deus ainda continua nos amando e morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, perdoa os nossos pecados. E a graça de Deus é maravilhosa. Pois é. Então, gente, não percam a Twitchcam na quinta-feira da semana que vem. Alguma quinta, a gente posta no Facebook. Alguma quinta aí vai ter, é final de semestre, então muitos de vocês também devem estar sentindo o mesmo que nós. Então aí, gente, ó, a gente vai ver ainda. Se você tem sugestões de temas, mande para julio2999@hotmail.com ou epaminondinhasteutoniojunior@hotmail.com. E aí a gente mande temas pra gente fazer mais vídeos pra gente ajudar ou vocês. Facebook, tá? Epaminondas Teutônio no Facebook, só tem eu, Teutônio Júnior. Beleza, gente? Então é isso. Vamos repetir nossos nomes pra ficar bem gravado. Eu sou o Duio. Eu sou Epa. E espero que Deus use esse vídeo para abençoar a vida de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Beijos e abraços. Rapaz, você fala bastante, hein, Epa? Eu falo 3 minutos, você faz um adendo de 20 minutos. Mas acho que foi necessário, né? Eu vou te falar, se as pessoas tiverem saco para assistir mais de 1 hora de vídeo... É porque o negócio foi bom. Graças a Deus.